Olá, olá, meus alunos, minhas alunas. Todo mundo bem? Preparados e bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá, vamos conhecer três categorias de segurado obrigatório: o segurado empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Vamos conhecer aí essas três categorias de, de segurados. Muito importante você saber a diferença de cada um deles e aí eu vou trazer sempre de forma bem exemplificativa. O direito previdenciário, ele é muito importante você estudar com exemplos, é o caso concreto que a prova vai perguntar de vocês, principalmente em prova do INSS, porque muitas vezes a prova quer já fazer como se fosse um teste com você, saber que você, como servidor do INSS, se você vai saber lidar com aquilo, né? Porque é o seu dia a dia. Vão chegar pessoas lá solicitando aposentadoria, solicitando auxílio-doença, e aí você vai ter que saber qual a categoria, se é um segurado empregado, se é um empregado doméstico, se ela vai ter direito ou não àquela aposentadoria, se vai ser negado o pedido. Então, por isso que as questões às vezes já até antecipam isso daí, cobrando dessa forma. Então, vamos lá. Já conhecemos aí o segurado empregado. Agora vamos trabalhar na aula de hoje com o empregado doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial. Na próxima aula, vamos trabalhar com o facultativo e o contribuinte individual. Beleza, então vamos lá. Esse aqui que teve várias mudanças recentemente, né? Teve até uma proposta, teve uma emenda constitucional relacionada com ele. Então, o conceito de empregado doméstico na Lei Complementar 150. Nós vamos detalhar cada detalhe desse conceito, porque é importante demais. Então, ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua. Muitas vezes ficava na dúvida para saber o que era esse contínuo, o que era esse trabalho contínuo. E aí, essa lei veio determinar por mais de 2 dias por semana. Então, já vamos aqui para as primeiras exceções, os primeiros detalhes. Se você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, por exemplo, você vai fazer uma faxina aqui na segunda-feira e na sexta-feira, no início e no final da semana, por exemplo. Você contratou por 2 dias. Então, nesse caso, essa pessoa, ela não é empregado doméstico. Porque para ser empregado doméstico, tem que ser por mais de 2 dias. Se for até 2 dias, aí ela vai se filiar na Previdência, mas é como contribuinte individual. Beleza? Então você já começa a perceber a diferença. Para ser empregado doméstico, tem que ser de forma contínua por mais de 2 dias. Até 2 dias não se enquadra como empregado doméstico. De forma subordinada, onerosa. Onerosa significa que é remunerada. Se a pessoa de forma voluntária diz, não, eu vou ajudar você, eu vou ir limpar sua casa, vou fazer aí, vou lavar suas roupas, ela está fazendo de forma voluntária, porque ela quer. Então não se enquadra como empregado doméstico. Para ser empregado doméstico mesmo, tem que ser de forma subordinada, onerosa, pessoal. O que significa de forma pessoal? Que é a própria pessoa que vai prestar. Não tem como chegar e dizer, eu vou contratar um empregado doméstico, mas ela vai mandar a filha dela para trabalhar no lugar. Teve um tempo que eu morava sozinho, acho até interessante essa história. Quando eu passei no concurso, aí um tio meu me cedeu a casa dele, não tinha ninguém morando, ele me cedeu, a casa tinha 3 quartos. Aí eu ficava em um, bagunçava, eu sou bagunceiro para essas coisas. Bagunçava o quarto todo, aí ia pro segundo tava limpinho. Aí bagunçava o segundo todo, ia pro terceiro. Quando tava no terceiro, uma bagunça mesmo, aí eu contratava uma mulher para fazer a faxina. Aí teve um dia que ela chegou e disse assim: Quantas pessoas moram nessa casa? Eu disse: Só eu, por quê? Não, porque os 3 quartos estão bagunçados. Ela passava o dia todo, aí ela arrumava, aí passava mais um mês aí de bagunça lá na casa. Mas algumas vezes que eu chamava ela para fazer a limpeza, ela mandava a filha dela.
Olha só, hoje eu não posso, tenho outras faxinas para fazer, vou mandar minha filha. Não, nesse caso aí, para ser considerada empregado doméstico, ela não poderia fazer isso, porque para ser empregado doméstico tem que ser de natureza pessoal. Outro detalhe, finalidade não lucrativa, isso aqui é muito importante. Como assim, professor? Finalidade não lucrativa? Ó, tira algumas coisas da cabeça de vocês. Tipo, empregado doméstico é quem trabalha em casa. Não necessariamente. Pode ser uma fazenda, pode ser outro local. Não, não obrigatoriamente. E outra coisa, não é só porque trabalha em casa que vai ser empregado doméstico, não. Tipo, eu trabalho varrendo casas. Trabalho, por exemplo, lavando louças. Quer dizer que eu sou empregado doméstico? Depende. Não é a profissão em si, não é só porque você lava louças que você vai ser empregado doméstico. Depende da situação, porque tem que ser finalidade não lucrativa. Um exemplo aqui, ó. Mas imagina que a Maria, ela tem, ela faz doces, né, na casa dela. Ela vende doces, mas ela faz na casa dela. E aí ela contratou a Joana aí para lavar louça, né, para trabalhar com ela, ajudando. Terminou ali a panela de doces, a Joana vai lá lavar, fazer todo aquele procedimento. Nesse caso, a Joana, ela é empregada doméstica? Não, não é. Por quê? Porque ela está trabalhando numa finalidade lucrativa. Ela não está trabalhando na casa específica da pessoa como empregada doméstica, ela está trabalhando na casa, mas é no setor de doces que a pessoa está fazendo. Então, cuidado com isso daí. Eu peguei esse exemplo porque a minha sogra, ela é doceira, ela tem uma doceria. E muitas vezes ela faz o doce em casa. Às vezes é tarde da noite, tem que virar a noite fazendo doces. E às vezes tem a pessoa que ajuda ela que vai lá para a casa dela e lava as louças e faz, às vezes varre ali o chão, a sala que ficou suja dos granulados, né? Enfim, aquela mulher empregada doméstica, não, porque ela está trabalhando, está varrendo, tá lavando as louças, mas ela está trabalhando para os doces. Então ali não é empregado doméstico. Ela vai ser segurado empregado, ou dependendo da situação, contribuinte individual. Mas empregado doméstico, não, por conta da finalidade lucrativa. Beleza. A pessoa ou a família? O empregado doméstico, ele vai trabalhar para a pessoa específica ou para a família. Ah, outro detalhe. Onde eu moro aqui, eu construí um escritório dentro de casa. Então, eu tenho a minha casa, aqui assim, e aqui na frente, onde eu estou gravando agora, eu construí um escritório para mim e para minha esposa. Que é o escritório dela, aqui é onde o meu estúdio de gravação. Pronto. Imagina que eu chamo uma pessoa para trabalhar na minha casa, para fazer uma faxina, por exemplo, e aí eu digo, olha, no teu horário vago, tem umas aulas para postar aí na plataforma, tem algumas coisas para fazer, faz isso aí para mim, por favor, no teu horário vago, tu vai lá no escritório e faz isso daí. Nesse caso aí, se for feito dessa forma, essa pessoa vai ter dois vínculos. Ela vai ser empregada doméstica na minha casa, e aqui vai ser outro vínculo de emprego. Porque empregado doméstico não é para trabalhar na atividade lucrativa, né? É uma atividade não lucrativa. Então tem que tomar cuidado com esses exemplos aí. E outro exemplo aqui muito importante é no âmbito residencial da pessoa. Olha o que eu falei para vocês, a questão de não se ligar para as profissões. Porque se chegar na prova, por exemplo, dizendo assim, uma lavadora de roupas é empregado doméstico, eu tenho certeza que 90% dos alunos vão marcar que sim, é empregado doméstico. Beleza, na maioria das vezes, ela vai ser empregado doméstico, mas eu tenho que analisar muitas situações. Quais situações? Primeiro, tempo. Eu estou chamando essa pessoa para trabalhar na minha casa, para lavar minhas roupas por mais de 2 dias, é a primeira coisa.
Porque se eu chamar só por um. Não, todo sábado você vem na minha casa, lava aqui as louças, a roupa, aliás, passa e deixa tudo no ponto. Não, nesse caso aí, ela não vai ser empregada doméstica. Ela é contribuinte individual, autônomo. Eu chamo ela uma vez por semana e pronto. Então já tem, o dia já mata aí. Mas ainda tem outra coisa. Essa pessoa, para ser considerada empregada doméstica, tem que trabalhar no âmbito residencial da pessoa ou da família. Porque se eu contrato uma pessoa, para a Ana aqui, para lavadora de roupas, mas ela está lavando roupa na casa dela, na residência dela. Eu entrego a sacola, já aconteceu várias vezes, hoje não tanto, mas quando eu morava com meus pais, demais, fazia uma trouxa do tamanho do mundo, de deixar na casa da pessoa, e depois a pessoa trazia tudo lavado, passado. É considerado empregado doméstico, ela pode chegar na Previdência e dizer, na época, né, que era, eu me lembro, era bem pequenininha, aí quando fazia aquelas cestas de roupa, eu pulava em cima, fazia a maior bagunça. E aí fazia a trouxa lá de roupa, entregava para a mulher ia lavar e trazia. É considerado empregado doméstico? Não, porque ela está trabalhando na casa dela. Mas ela ia lavar no rio, num riacho, sei lá. Mas não é empregado doméstico, porque o empregado doméstico tem que ser no âmbito residencial da pessoa. Então, se ela vier lavar as roupas na minha casa por mais de 2 dias, aí sim, ela vai ser minha empregada doméstica. Tranquilo? Então, cuidado com esses detalhes aí. Vou ler novamente o conceito, mas já detalhei, né? Expliquei todas as pegadinhas de prova aí. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana, aplicando-se o disposto nessa lei. Olha essa questão de cargo, como ela é interessante. Motorista particular. O motorista particular, ele pode ser segurado empregado, contribuinte individual ou empregado doméstico. Empregado doméstico, pessoal, motorista. Vamos supor que eu contrato um motorista, eu trabalho, eu dou aula em várias outras cidades também, eu dou aula em Teresina muitas vezes, aí eu contrato esse motorista, quando tem uma aula em Teresina, eu vou lá e contrato ele. Então, ele não é algo assim já fixo. É uma vez por outra eu vou lá e chamo ele. Então, ele, lá na Previdência Social, ele é um contribuinte individual. Mas vamos supor que eu contrato ele e digo, olha, eu estou dando muitas aulas e eu quero que você trabalhe comigo como motorista. E aí você vai ficar aqui todo sábado, nós vamos para Teresina e volta. Então aí já gera uma relação de emprego. Ele já é segurado empregado. Mas aí se eu contratar ele para trabalhar na minha casa, como motorista particular da casa, para levar meus filhos, levar minha esposa para o colégio, pegar do colégio, fazer supermercado. Aí, nesse caso, ele já é empregado doméstico. Beleza? Então, cuidado, tem que interpretar a questão para saber isso daí. Um tópico bem interessante é que é vedado, é proibido a contratação de menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico. Não pode. O limite, ali, o mínimo, né, para contratar empregado doméstico é 18 anos. Bora observar aqui algumas questões. Ó. A questão do próprio INSS aí caiu em 2005. Carlos Afonso foi contratado pela esposa de um fazendeiro para ser seu motorista. Sua função é transportá-la da propriedade rural onde mora para os locais que ela desejar, cumprindo jornada diária de 6 horas de trabalho com uma folga semanal. A inscrição de Carlos no regime geral de previdência social será obrigatória, na qualidade de. Então, o que deve ser analisado aqui? O Carlos foi contratado para quê? Qual a função dele aí? É mais de. Primeira coisa para empregado doméstico é saber se é mais de 2 dias. Já é a primeira situação. Porque se não for por mais de 2 dias, já não é empregado doméstico. Então já é a primeira situação, porque tem que ser de forma contínua. Aqui diz que ele cumpre jornada diária de 6 horas, então ele trabalha e tem uma folga semanal. Então ele trabalha 6 dias na semana. Pronto, já é empregado, já pode ser considerado empregado doméstico. O que ele está fazendo? A função dele é transportar a esposa do fazendeiro, né,
da propriedade rural para a cidade, para fazer o que ela desejar. E ele trabalha lá, na propriedade rural. Então, nesse caso, o Carlos Afonso vai ser empregado doméstico? Sim, será considerado um empregado doméstico. Beleza, vamos conhecer agora o trabalhador avulso, empregado doméstico. Muito cuidado na questão do empregado doméstico com esses três exemplos aqui, ó. É interessante vocês anotarem aí, porque aqui são três exemplos que a pessoa não vai ser empregado doméstico. E a banca pode cobrar de vocês. Repetindo aqui os exemplos. A pessoa trabalha só 2 dias, ou menos, só um. Para ser empregado doméstico tem que ser mais de 2 dias. A pessoa trabalha, mesmo sendo no âmbito residencial, mas uma atividade lucrativa, também não vai ser empregado doméstico. E a pessoa que não trabalha no âmbito residencial, trabalha na sua própria casa, não no âmbito residencial da pessoa que contratou. Tranquilo? Vamos agora conhecer o trabalhador avulso. Esse aqui é podemos dizer assim, o mais simples de todos, porque o trabalhador avulso ele é muito parecido com o autônomo, como é chamado, né? Mas qual a diferença dele? A diferença é basicamente o seguinte: o trabalhador autônomo, que é o contribuinte individual, ele é contratado esporadicamente, como eu falei a questão do motorista, né? Eu chamo ele numa semana, no outro mês eu chamo de novo, daqui 2 meses eu chamo de novo. Ele pode também trabalhar para outras pessoas, não obrigatoriamente ele fica sob a minha subordinação. Então, o trabalhador autônomo ele vai lá e é contratado, por exemplo, pela empresa ou pelas empresas que querem contratar ele. Isso é o contribuinte individual, o trabalhador autônomo. O trabalhador avulso, a diferença, basicamente, é porque ele também é contratado por uma empresa aí, ele não tem vínculo empregatício com essa empresa, só que bem aqui tem uma intermediação. Ele não é contratado diretamente pela empresa. Existe a intermediação do ógmo ou do sindicato da categoria. Como assim, professor? O que é esse ógmo? Esse ógmo é uma abreviação para órgão gestor de mão de obra. É ele bem aqui, ó, órgão gestor de mão de obra. E aqui o sindicato da categoria. Então, a principal diferença é essa. O trabalhador avulso ele é contratado com intermédio desse órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Tem que existir a participação dele. Então, na hora da prova, para você saber se é um trabalhador avulso, se é um contribuinte individual, você vai analisar isso daí. Se a questão falar, não, teve a intermediação do órgão gestor de mão de obra, do sindicato da categoria, então a empresa chega, vamos supor que eu tenho uma empresa aí, eu quero contratar algumas pessoas para trabalhar na minha empresa. Eu posso chegar para elas diretamente e dizer, você quer trabalhar para mim? Pronto, está contratado, beleza. Mas, ó, não vai ter relação de trabalho, aqui é só uma vez por dia, uma vez no mês, aliás, depois eu não sei quando é que eu lhe chamo, só quando tiver serviço. Pronto. Isso aí vai ser contribuinte individual. Mas eu posso chegar para um sindicato e dizer, ó, eu quero contratar pessoas. Me arranje aí, me consiga essas pessoas. Então, tem a intermediação do sindicato. Então, nesse caso aí, vai ser trabalhador avulso, ou então do órgão gestor de mão de obra. E outro detalhe, porque o contribuinte individual são diversos trabalhos, né, diversos serviços aí que a pessoa pode fazer. Já o trabalhador avulso são apenas os que estão estabelecidos na lei ou no regulamento da Previdência, que é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Então, não é toda situação que vai ser trabalhador avulso. São essas situações aqui. E outro ponto bem importante, precisa da participação do sindicato, né? Do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato, nessa primeira situação. E aqui, na segunda situação, é obrigatório a participação do sindicato. Quando ele fala na linha A, ele fala os dois, né? O órgão gestor de mão de obra, e o sindicato.
Já na linha B, ele falou só o sindicato. Mas isso aqui é pegadinha demais. Por quê? Porque o trabalhador avulso, ele não é obrigado a ser sindicalizado. Olha aqui o que diz. Sindicalizado ou não. Espera aí, professor. Como é que funciona isso daí? É o seguinte, eu tenho aqui o João. O João vai ser contratado por uma empresa, por intermédio do sindicato da categoria dele. A participação do sindicato nessa relação é obrigatória, porque o João é um trabalhador avulso. Mas o João, ele pode ser sindicalizado, ele pode estar afiliado a esse sindicato ou não, porque a filiação do sindicato não é obrigatória. E aí a grande pegadinha de prova é essa, dizer que a pessoa é obrigada a estar sindicalizada. Não. O sindicato pode ajudar ele mesmo sem ele estar participando do sindicato. Tranquilo? Cuidado com esse detalhe. Então vamos conhecer aqui o trabalhador avulso. Então, vai ser segurado obrigatório do regime geral de previdência social como o trabalhador avulso, aquele que, sindicalizado ou não, preste serviço de natureza urbana ou rural, as duas situações, a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, mas tem que ter o quê? Intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato, nessas situações. Aqui ele vai falar muito da atividade portuária, relacionada aí com atividade nos portos, né? Então, o trabalhador que exerce atividade portuária, de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação, estiva de mercadoria de qualquer natureza, inclusive carvão e minério, trabalhador em alvarenga, que é a embarcação para cargo e descarga de navios. Tem algumas palavras aqui que são relacionadas com essa navegação, né? O amarrador de embarcação, ensacador de café, cacau, sal, similares. Então, olha aqui a diferença que eu falei para vocês. Imagina que eu tenho uma empresa de produzindo café, é o meu sonho, adoro café. Eu tenho uma plantação de café, botei uma empresa e aí estou produzindo café suarinho. Eu posso contratar uma pessoa e dizer, ó, quando eu estiver aqui com muito serviço, eu te chamo, viu, para tu ensacar aqui o café, para ajudar. Pronto, essa pessoa vai ser contribuinte individual. Ela está prestando um serviço ali sem vínculo empregatício, uma vez ou outra, ela foi chamada para isso, né? Ou ela pode ser também até um temporário, né? Se enquadrar em um trabalhador temporário e segurar empregado. Qual a diferença do contribuinte individual para o temporário? É o vínculo, porque o temporário tem um vínculo, já o contribuinte individual não tem um vínculo. Tipo, eu chamo ele, não sou obrigado a chamar na outra semana. O temporário, não. Ele tem um tempo lá que ele vai ficar, né? Não, por exemplo, no mês de janeiro a produção de café é muito grande, então eu vou chamar você aqui. Existindo um vínculo ali com aquela pessoa. Então, é chamado temporário, que o temporário é considerado segurar empregado. Mas aí, se esse ensacador de café, se para contratar ele existir a intermediação do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato, aí ele já vai ser, não vai ser mais contribuinte individual, vai ser um trabalhador avulso. O trabalhador na indústria de extração de sal, carregador de bagagem em porto, o prático de barra em porto. Esse prático de barra é como se fosse um motorista de navio. Ele chega lá, ele sabe tudo sobre o local lá e ele vai dirigindo lá. O guindasteiro, o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadoria em portos. Nessas 10 situações aqui, ele fala que tem que ter ou o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato. Já essas outras situações, ó, exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral, em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato.
Então, aqui só falou o sindicato, ele não falou mais do órgão gestor de mão de obra da categoria por meio de acordo com a convenção coletiva de trabalho nas atividades de carga e descarga de mercadoria a granel e em sacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, enfim, empilhamento, operação e equipamentos de carga e descarga, e pré-limpeza e limpeza em locais necessárias a operações ou a sua continuidade. Tranquilo? Tinha um primo da minha mãe, meu, mais chamado Pop, não existe isso, primo segundo, né, por direito. O primo é parente de quarto grau, mas no popular chama de primo segundo, né? Que ele trabalhava com isso. O que ele fazia? Ele ficava na entrada da cidade, aí passavam os caminhoneiros, ele dava com a mão dizendo, ó, se você quiser, eu ajudo a descarregar. E às vezes o caminhoneiro ia fazer várias entregas na cidade, né? E não conhecia, por exemplo, o mercadinho do João, o mercadinho do Pedro, o cara não sabe onde é. E o outro lá que era da cidade, né, o meu primo, ele sabia e ele trabalhava. Então, o meu primo, para a Previdência Social, ele era o quê? Ele era um contribuinte individual, fazia bicos, né? Com carga e descarga ali, ele não tinha vínculo com nenhuma empresa, ele ficava lá, dava com a mão, o caminhoneiro parava, pagava ele e pronto. Então, ele era um contribuinte individual, um autônomo. Mas vamos supor que para ele ser contratado como operador de carga e descarga, né, descarregar os caminhões, teve aí a intermediação do sindicato. Aí ele já não seria mais contribuinte individual. Como teve a intermediação do sindicato, da categoria, ele vai ser um trabalhador avulso. Tranquilo? Cuidado com esse detalhe. Mas eu vi aqui uma questão. João presta serviço a diversas empresas, sem, contudo, ser empregado de nenhuma delas. Então, o João não tem vínculo empregatício com essas empresas. Muita gente já ia pensar, opa, vou marcar o autônomo. Não, mas vamos analisar o restante da questão. É sabido que as empresas contratam o serviço de João por intermédio de um sindicato. Aqui matou a questão. Se a questão parasse aqui, não ia ter como saber se era avulso ou autônomo, estaria mais para o autônomo. Mas, como ela disse, é sabido que as empresas contratam o serviço de João por intermédio de um sindicato, aí, nesse caso, é correto afirmar que João é o quê? Autônomo não, temporário não, ele é um trabalhador avulso para a Previdência Social. Beleza? Outra questão aqui. Trabalhador avulso é aquele que presta sem vínculo empregatício de natureza urbana ou rural a diversas empresas com ou sem a intermediação de sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Opa, questãozinha do INSS, pegadinha. Tá errado. A participação, a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra é obrigatória. Quando a questão disse com ou sem intermediação, tá errado. Beleza? Cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha. O que não é obrigado é a sindicalização. É o trabalhador, como tem aqui o João aqui, por exemplo. O João não é obrigado a estar filiado àquele sindicato, não. A própria Constituição, no artigo 8º, fala isso. Ninguém vai ser obrigado a permanecer filiado, né? A filiar-se e a permanecer filiado ao sindicato. Mas aí a participação do sindicato na relação de emprego, essa é obrigatória para ser considerado um trabalhador avulso. Vamos chegar agora num dos tópicos aí mais importantes, com muitas questões de prova, que é o segurado especial. Para você entender de forma geral, o segurado especial é o rural, mas não é só isso, né? Até falei, não é só porque, falou trabalhador rural vai ser especial, de jeito nenhum. Mas aqui se enquadra o trabalhador rural. Mas é qual tipo de trabalhador rural? É aquele que trabalha em regime de economia familiar, aquele trabalhador mesmo que você conhece, às vezes seu avô pode ter sido, seu pai, não sei, que vai para a roça, que planta ali, que vende o feijão, que vende a mandioca, que vende o leite, ele trabalha ali em função da produção rural dele. Então, isso é um segurado especial. Aí você pode estar pensando, professor, o meu pai, meu tio, uma pessoa que eu conheço, é lá do sul do estado do Piauí. Ele trabalha com soja, plantando soja. Ele é segurado especial? De jeito nenhum.
não é segurado especial. Então, o segurado especial, nós vamos já conhecer a parte jurídica, mas já estou falando como é que funciona a parte geral dele aí, para você já saber onde é que você está se situando. Começando pela Constituição Federal, a Constituição trata aí do segurado especial, falando que o produtor, parceiro, meeiro, arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios no termo da lei. Isso aqui é um benefício que o segurado especial tem por conta do seguinte: como é que o segurado empregado, o contribuinte individual, por exemplo, faz a contribuição dele? É com o que ele ganha. Se ele ganha 2.000, vai ter lá a contribuição previdenciária em cima desses 2.000. Se ele ganha 3, vai ser em cima dos 3.000. Já o segurado especial, a contribuição dele é diferente. A contribuição previdenciária, tem muita gente que diz que ele não paga contribuição previdenciária. Está errado. Ele paga sim. Na prática, é que às vezes não paga. Por isso que às vezes isso aí pode levar ao erro na questão. Realmente, na prática, às vezes a pessoa passa a vida toda trabalhando na roça, não paga contribuição, paga às vezes só o sindicato e pronto, e consegue se aposentar. Mas na teoria, ele precisa sim. Mas a questão é o seguinte: a contribuição previdenciária dele vai ser sobre o resultado aí da comercialização da produção. Como assim, professor? Só se ele produzir é que ele vai pagar. Vamos supor que ele chegou e disse: olha, infelizmente o feijão aqui não rendi nada. O que eu plantei foi para eu comer. Então ele não vai pagar a contribuição naquele mês. Ó, o leite aqui é só para consumo. O leite aqui eu não vendi nada, não ganhei nada com esse leite. Então ele não paga. Então por isso que às vezes gera essa questão de dizer que ele não paga, mas paga sim, tá aqui, ó. Ele vai contribuir sim para a Previdência. A questão é que tem essa facilidade, por isso que muita gente quer ser segurado especial. E agora vamos conhecer aí, basicamente, quem é esses segurados, mas antes disso, vamos conhecer esse conceito de economia familiar. O que é isso, né? Como eu falei, o cara lá da soja, lá do Rio, da parte lá dos Cerrados Piauienses, não, ele não é segurado especial. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Cuidado com isso. Por quê? Quando ele fala sem a utilização de empregados permanentes, significa que não pode ter o segurado especial, por exemplo, não pode contratar um vaqueiro de forma permanente. Tipo, ó, eu estou aqui, o CS é meu vaqueiro, por exemplo. Estou lhe contratando para isso. Não. Mas não quer dizer também que eles não podem contratar uma pessoa. Pode sim, de forma eventual, na safra, né? Ó, bora colher o feijão. Aí chama ali 4 pessoas, 5 pessoas, 6, uma. Mas tem um limite para isso daí. A gente vai já conhecer esse limite. Então, cuidado. O segurado especial, ele pode sim ter empregados, dentro do limite que é estabelecido pela lei. O que ele não pode ter é empregado permanente. Ele não pode contratar aquela pessoa, porque aí ele já desconfigura de ser um segurado especial. Beleza. Então, quem é esse segurado especial? É a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de um detalhe bem interessante, que é uma pegadinha de prova. A pessoa não é obrigada a morar na propriedade rural para ser considerada segurado especial. Como assim, professor? Às vezes a pessoa pode, até aquela questão do rural, né, que eu disse, entenda assim, mas não vai levar isso aí para a prova, não. Não é a questão da pessoa morar na zona rural. Pode ser, mas ela pode até morar na zona urbana e ser considerada um segurado especial. Olha o que é dito aqui. A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. Então, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer a situação
da pessoa ter lá uma propriedade rural aqui, só que lá não tem casa, não tem nada, ela mora próximo ali, no aglomerado urbano, só que ela vive daquela propriedade rural. Todo dia de manhã pega lá a motozinha, o carro, o cavalo, seja lá o que for, e vai para lá trabalhar, trabalha e depois volta para casa. Não tem outro trabalho. O trabalho é em prol dessa propriedade rural. Pronto, ok. Beleza? Então, se a questão disser que é obrigado que a pessoa more na zona rural, não. Ela pode morar na zona urbana, só que ela tem que trabalhar na zona rural. Aí sim. Então, como dizer que a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente, sozinho, né, ou em regime de economia familiar, na condição de que produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgados, comandatário ou arrendatário rural. Professor, é muita coisa. Calma, é só o seguinte, aqui tem muita coisa, mas não precisa você saber tudo isso daí. O que que você tem que saber? Que a pessoa pode ser produtor, proprietário da zona rural. Esses outros aqui é basicamente quase a mesma coisa, ó. Possuidor, o assentado é quem recebeu aí de reforma agrária, mas aqui parceiro, meeiro, outorgado, comandatário, arrendatário, é quase a mesma coisa. O que que você vai lembrar disso daqui? É aquela pessoa que não tem uma propriedade rural, mas ela arrendou, ela fez uma parceria, ameação, coisas aí do direito civil. Como assim? Imagina que eu tenho uma propriedade rural e os comprei só para de domingo eu estar lá. Aconteceu com meu pai isso. Meu pai comprou uma propriedade rural, só que ele não plantava. Aí uma pessoa chegou e disse: Deixa eu plantar na sua propriedade. Eu lhe dou a renda, né? Como chama. Aí tudo bem, pode fazer. O meu pai era segurado especial? Não, ele não era, porque ele só tinha propriedade rural, mas ele não trabalhava lá. Agora, a pessoa que chegou para ele e pediu para utilizar lá a propriedade, não, ele não era o dono, ele não tinha propriedade, só tinha a casa dele e pronto. Mas ele utilizava lá de várias, não só do meu pai, mas de várias outras pessoas e pagava a renda para a pessoa, como é chamado. Sim, nesse caso, o rapaz lá que plantava era segurado especial, como também a pessoa pode arrendar, né? Só, me arrende aqui esse pedaço aqui da sua terra, como se fosse um aluguel, me alugue aqui, eu vou trabalhar aqui, quanto é que você me cobra? Às vezes cobra em dinheiro, cobra em produtos, enfim. Então, essa questão aí do parceiro, meeiro, comandatário, arrendatário, é basicamente dessa forma. Beleza. Então, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano rural próximo a ele, seja produtor, proprietário, comandatário, arrendatário, que vai explorar quais tipos de atividade? Três tipos: agropecuária, seringueiro ou extrativista vegetal e o pescador artesanal. São essas três atividades aí que podem ser consideradas como segurado especial. Agropecuária, agricultura e pecuária, né? O seringueiro, aquela pessoa, o extrativista vegetal, que geralmente tem na região norte, né? Que vive do látex, da borracha, né? Ele vai lá na planta, corta lá, e aí faz a questão da borracha. O extrativista vegetal, aquela pessoa que vive da coleta ali, né? De produtos vegetais, enfim. E o pescador artesanal. Primeira situação que você precisa tomar cuidado. Para o agricultor e para o pescador, tem alguns limites. Não é todo agricultor ou pecuarista que vai ser segurado especial. Não é todo pescador também que vai ser segurado especial, porque tem alguns limites. Mas já o seringueiro e o extrativista vegetal, eles não têm limites aí, questão do tamanho da propriedade, porque aqui ele fala assim, ó, em atividade agropecuária, em área de até 4 módulos fiscais. Professor, eu preciso saber o que é esse módulo fiscal? Não, só precisa saber esse número. É 4 módulos fiscais. Porque isso é a unidade de medida utilizada aí pela a parte aí da zona rural, né? É como se fosse, não tem questão de tantos pés, tanto não sei o que a atividade aeronáutica utiliza. A atividade rural considera isso.
quatro módulos fiscais, é como um exemplo, né? Como se um módulo fiscal fosse 10 hectares. Aí e cada município, né, cada região é diferente esses módulos. Tipo, um módulo fiscal no Piauí pode ser 2 hectares, no Rio Grande do Sul pode ser 20. Então não precisa ser saber que são quatro. Então, para ser considerado segurado especial, a propriedade ali tem que ser de até quatro módulos fiscais. Se eu tenho uma propriedade de 10 módulos fiscais, eu já não sou mais segurado especial. Se eu trabalho na propriedade ali que tem 6 módulos fiscais, já não é mais segurado especial. Já o seringueiro, o extrativista, ele não tem esse limite porque ele vive procurando, né? O seringueiro, ele sai procurando as árvores. Então ele entra lá no meio da floresta, não tem limite, ele vai saindo caminhando. O extrativista também, ele entra e sai procurando. Então não tem limite do tamanho da propriedade. Já agricultura, a pecuária, sim, tem que ser até quatro módulos fiscais. Igual o pescador. O pescador também tem limite. Então, o pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca sua profissão habitual ou principal meio de vida. Então, o que é esse pescador artesanal? Quem é que vai ser segurado especial? Considera-se pescador artesanal aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz da pesca sua profissão habitual, meio principal, desde que não utilize embarcação. Ora mais, professor. Como é que a pessoa vai pescar sem embarcação? Existe. Tem pessoas que vão lá para o meio do açude, para o rio, joga lá, chamado, tem vários nomes, mas chama de tarrafa, de rede, ou até mesmo o anzol ali, né? A vara de pescar, e ele pesca ali o peixe dele, pronto. Não utilizou embarcação, ele foi caminhando ali, conheço várias pessoas que fazem isso. Mas às vezes ele pode utilizar um barquinho para ajudar ele, né? Só que essa embarcação tem que ser de pequeno porte. Se a embarcação for de médio ou grande porte, aí não. Aí ele não vai ser mais segurado especial. Então, muitas vezes está na praia, você visualiza aquela embarcaçãozinha bem pequena, às vezes só cabe ali o pescador, outra pessoa, e ele sai em alto mar para pescar. Pronto, considerado segurado especial. Ele trata aí de arqueação bruta, né? Mas não precisa saber disso não, porque já é outra lei que trata disso. Mas às vezes o pessoal sai num navio muito grande, né, para pescar, como acontece em alto mar, sai lá, pesca meio mundo de coisas. Aí não é mais segurado especial, porque ele utilizou uma embarcação de médio ou grande porte. É um passeio considerado segurado especial, ele não pode utilizar a embarcação, ou se ele utilizar a embarcação, tem que ser de pequeno porte. Um detalhe bem interessante é esse assemelhado aí ao pescador artesanal, que é aquele que realiza a atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalho de confecção, de reparos de haste, pretexto de pesca e reparos em embarcações de pequeno porte. Aqui é o seguinte, é a pessoa que faz a rede, ele não pesca, ele não sabe nem nadar às vezes, mas ele é que faz a rede, ele é que conserta a tarrafa, se a embarcação também tiver algum problema, ele que vai lá consertar. Às vezes na zona rural também a gente visualiza isso, né? Por exemplo, a produção de rapadura. O cara não trabalha ali cortando a cana, mas ele é que faz lá a palha para embalar a rapadura, que faz. Então ele tá exercendo, ajudando ali, né? Realizando atividades assemelhadas com o trabalho rural, com a atividade pesqueira. Ele é considerado, a lei traz aí assemelhado ao pescador artesanal, mas a doutrina estende também para o trabalhador rural nessas situações aí. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Agora, a questão dos empregados, né? Porque eu falei para vocês. Aqui a lei diz, ó, economia familiar é sem a utilização de empregados permanentes. Mas ele pode contratar empregados? Pode, mas tem um limite. Agora é que chegou aqui o limite. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador na razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no ano civil. Lembre dessa data, desse número aí, 120. Vamos utilizar muito aqui na aula de hoje. Professor, o que é isso? É o seguinte, o segurado especial, vamos supor, ele pode contratar
um trabalhador para trabalhar por ele durante 120 dias. Daí 4 meses, né? Se ele contratar 2 trabalhadores, aí só pode 60 dias. Se ele contratar 3 trabalhadores, aí é só 40 dias. E se ele contratar 4 trabalhadores, aí é só por 30 dias e assim por diante. É 120 pessoas por dia, né? Então, se for só um, pode ir até 120, mas se já foi 2, porque aqui quando ele multiplicar, vai dar 120 dias. Aqui vai dar 120 dias. Aqui também vai dar 120 dias. Isso daqui calculado durante o ano. Terminou o ano, zerou a contagem, ele pode contratar de novo. Beleza? Então, no momento da safra ali, ele quer contratar, ele contrata 4 pessoas para ajudar ele. Pronto, ok. 4 pessoas estão ajudando ali, trabalharam por 30 dias. Terminou a safra, ele não contratou mais ninguém. Passou o resto do ano sem contratar ninguém. Continua segurado especial. Agora, se ele contratou 4 pessoas, trabalharam 35 dias cada um, aí já descaracterizou segurado especial. Aí ele já vai entrar como um contribuinte individual, por exemplo, alguma outra situação. Mas segurado especial, ele não é mais. Beleza? Porque o segurado especial, o próprio nome já diz, né? Ele é especial. Não é qualquer trabalhador rural, não é qualquer pescador. Essa categoria veio mas para ajudar aquelas pessoas que às vezes vivem do sustento da roça, né? A pessoa às vezes não tem, ela trabalha para sobreviver, ela planta, ela tem a criação dela, e ali ela vive, ela não vende, ela sobrevive daquela economia familiar, né? Às vezes vende uma ou outra coisa ali. Então, essa pessoa, por exemplo, como é que ela ia contribuir para a Previdência? Já que ela não tem uma renda fixa, ela planta, ela colhe, faz lá cria o animal dela para ela se sustentar. Aí, nesse caso, foi criado esse lugar especial para abranger aí essas pessoas. Só que tem algumas regras, porque muitas vezes pode acontecer da pessoa não contribuir de jeito nenhum para a Previdência e se aposentar. Nós vamos analisar isso daí, né? E aí? Se todo mundo fosse segurado especial, né? Que a fraude que acontece muito no INSS é isso. É querer jogar a pessoa como segurado especial. Aí ia ter um déficit muito grande na Previdência. Então, por isso que as regras para ser segurado especial são bem rígidas. Fugiu um pouquinho da regra, ele já está fora. Já não é mais segurado especial. Aí ele vai ser segurado empregado. Na maioria das vezes vai ser contribuinte individual, pode ser trabalhador avulso rural, depende da situação. Tranquilo? Quem também vai ser considerado aí como segurado especial? O cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16, ó, já entra aqui 16 anos. Lembra que o empregado doméstico não pode para menor de 18. Aqui o menor de 18 já pode, mas tem que ser maior de 16 anos. O AEX é equiparado do segurado que tratam a linha A e B, que comprovadamente trabalham no grupo familiar. Então, vamos supor que eu tenho um trabalho lá na roça, né, na propriedade rural, e a minha esposa me ajuda, o meu esposo, o meu filho está lá me ajudando, então eles também são segurados especiais, né? Também entra aí, então são basicamente aqui quem trabalha na agropecuária, seringueiro, o pescador e os parentes, né, podemos dizer assim, mas o cônjuge, companheiro e o filho maior de 16 anos também se enquadram na condição de segurado especial. Momento da questão. Pegadinha de prova, vou até falar aqui o seguinte, né, a questão não trata nem muito sobre isso, mas ela quis fazer essa pegadinha, uma questãozinha em 2021. Sabe por quê? Antes, dentro dessas categorias, agropecuária, seringueiro, extrativista, pescador, existia o garimpeiro. Também era considerado cidade especial, não é mais. É pegadinha de prova. Quando vocês forem resolver as questões, vocês vão observar como tem muitas questões sobre isso. O garimpeiro não é mais segurado especial. Beleza? Cuidado com essa pegadinha. A questão quis quase fazer isso, ó. É considerado segurado especial a pessoa física que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde? Não.
nada a ver. Nem se fala nada disso, né? O trabalho é a atividade agropecuária, extrativista e o pescador. Outra questão. A pessoa residente em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com eventual auxílio de terceiros, será considerada segurada especial dentro do INSS. Em face dessa narrativa, não se pode considerar segurado especial. Então a questão está pedindo quem não é segurado especial. Vamos lá. O item A. O produtor, usufrutuário, possuidor, assentado, homeeiro, outorgados, comandatário ou arrendatário rural que expor atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Então, a atividade agropecuária de até 4 módulos fiscais. Beleza. O cônjuge, companheiro, bem como o filho maior de 16 anos, o a este equiparado do segurado que comprovadamente trabalhe com o grupo familiar, certo? Que é segurado especial também. Segurado especial, segurado especial. C. O pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca sua profissão habitual ou principal meio de vida, certo? Pescador artesanal. Professor, mas ele não falou de embarcação. Nem precisa muito, porque a lei já diz, ó, considera-se pescador artesanal, aquele que não utiliza embarcação ou embarcação de pequeno porte. Então aqui já ficou subentendido, né, quando ele falou pescador artesanal. A pessoa física, proprietária ou não, que exploita atividade de extração mineral, que é o garimpo. Opa, não é mais. Atualização, era, mas não é mais segurado especial. E o item é o seringueiro ou extrativista vegetal que exerce suas atividades nos termos da lei e faça dessa atividade principal meio de vida. Sim, é segurado especial. Então, como a questão pediu quem não era, quem não é o garimpeiro aí. Beleza. Isso daqui eu já comentei, né? A questão dos trabalhadores, no máximo 120 dias pessoas no ano civil. Agora vamos trabalhar, isso aqui é muito cobrado em prova. Situações que o segurado pode exercer sem perder a qualidade de segurado especial. Porque é o seguinte, muita atenção aqui. Acontece demais. O que na zona rural, acho que você deve conhecer, até um parente seu, pode ser até seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Às vezes acontece o quê? O homem trabalha na roça, né, no campo, e a mulher é professora de uma escola ali próxima. E eu conheço vários casais dessa forma. Nesse caso, o homem é segurado especial, mas a mulher não é. A mulher, ela é segurado empregado. Ela não é professora, não trabalha na escola, seja ela particular, se for, por exemplo, pode ser até regime próprio, se ela for concursada. Então, ela não é segurada especial. O marido é. Acontece também o quê? O filho mora ali com os pais, na zona rural, mas ele trabalha na cidade. Ele trabalha numa loja, ele trabalha em algum local. Aí, nesse caso, ele não é segurado especial. Aconteceu uma vez, uma pessoa que trabalhava na minha casa, e aí eu fui fazer o cadastro dela. Eu sou muito legalista, eu gosto muito de andar na lei. Eu não gosto logicamente que ninguém é perfeito, né? A gente não consegue fazer as coisas, mas eu gosto das coisas tudo bem feitinho. Aí eu disse, não, você é empregado doméstico, eu vou assinar sua carteira, fazer tudo bem direitinho aqui e tal. Essa mulher pulou lá longe. Disse, não, de jeito nenhum, se for assim eu não trabalho. Eu disse, que danado é esse? Você quer fazer o errado? Não, não quero, não quero, não quero. Aí ela foi. Aí eu já sabia, mas fui instigando, né, para ter a certeza. Mas eu já sabia que ela, por que ela não queria. Aí foi eu me fazendo de besta, perguntando. Aí ela disse: não, porque se você assinar minha carteira, eu não me aposento como rural. Ela disse assim. E ela estava certa. Se eu assinasse a carteira dela como empregada doméstica, aí ela ia sair, ela não seria mais segurada especial. Aí ela não conseguiria a aposentadoria rural dela, como ela chamou. Só que tem algumas situações, que é o que é cobrado em prova,
que a pessoa pode fazer e não vai perder a condição de segurado especial. Então, cuidado com isso daqui. O quê? Quais são as situações que a pessoa pode exercer e não vai perder a qualidade de segurado especial? Ela continua como segurado especial. Recebimento de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício da Previdência Social, que é um salário mínimo. Então, é o seguinte, geralmente vive o casal na roça, né, trabalhando no campo ali. Aí, vamos supor que o esposo faleceu, ou a esposa. Um vai receber a pensão por morte do outro. Por estar recebendo essa pensão por morte, vai deixar de ser segurado especial? Depende. Se a pensão for de até um salário mínimo, não vai perder. Vai continuar como segurado especial. Se a pensão for de R$ 5.000, R$ 4.000, aí vai deixar de ser segurado especial. Beleza? Então, recebimento de pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, cujo valor não supera do menor benefício, que é um salário mínimo. Esse aqui é bem interessante. Foi incluído aí em 2020, isso daqui. Recebimento de benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial. E é independente do valor. Como assim, professor? Aqui é a pessoa que está recebendo um benefício por ser segurado especial. Me dê um exemplo, professor. Eu gosto muito de exemplo. A mulher do campo que está recebendo um salário de maternidade. Porque a regra, né? Está recebendo, vamos dizer assim, está recebendo um dinheiro por fora, deixa de ser segurado especial. Aqui ela está recebendo um dinheiro por fora. Está recebendo um salário de maternidade. Mas ela vai deixar de ser segurado especial? Não, porque aquele benefício é um benefício concedido para o segurado especial. Ele tem direito ao salário de maternidade. E é independente do valor, diferente do outro, né? Diferente da pensão por morte, auxílio acidente, que não pode superar um salário mínimo. Aqui não. Pode ser que o salário de maternidade dela, um exemplo, seja de 2 salários mínimos, de R$ 3.000. Mas se for ela recebendo na condição de segurado especial, pode receber que não vai perder a condição de segurado especial. Isso é independente do valor. Participação aí em plano de previdência complementar. Mas cuidado, muito cuidado aqui. Esse plano de previdência complementar tem que ser instituído por entidade classista a que ser associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Então, não é qualquer plano de previdência complementar. Ah, eu sou segurado especial. Eu quero aumentar minha aposentadoria. Aí eu vou fazer ali um plano de previdência complementar. Dependendo do plano, eu posso perder a categoria de segurado especial. Agora, se aquele plano de previdência complementar foi instituído por uma entidade de classe ali, só para trabalhadores rurais, você paga R$ 5, R$ 10, 15, um valor pequeno geralmente, né? Aí tudo bem. Aí eu não vou deixar de ser segurado especial. Olha um detalhe, os 120 dias, como eu falei, lembra dele. É até bom, porque na próxima você só precisa lembrar desse número. Porque 120 dias é a questão de empregados, né? Pode utilizar 120 pessoas por dia no ano civil. O segurado especial também, ele pode exercer trabalho remunerado por 120 dias, no máximo no ano. Ele fazendo isso, ele não vai deixar de ser segurado especial. Como assim, professor? Imagina o seguinte, no mês de dezembro, aqui na região do Piauí, né? Acontece, o inverno geralmente é dezembro, no período de chuvas, né? Janeiro, fevereiro, março, até abril ali. Agora tá meio bagunçado, tá chovendo até em junho. Mas era mais ou menos isso daqui, que era a questão das plantações, acontece nessa época aqui. Novembro também já tem gente que já começa a plantar. Aí, em maio, acabou. A pessoa passa maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, sem ter plantação, sem ter nada. Nesse período, ela pode fazer alguns bicos de atividade urbana, por exemplo, ela pode trabalhar como garçom, como mecânico, como professor, alguma coisa do tipo. Pode, mas não pode ultrapassar 120 dias durante um ano. Ela pode trabalhar aqui no mês de maio, junho e julho, por exemplo, 3 meses aí, dá 90 dias. Ok.
Não, durante o mês de maio, junho e julho, eu trabalho como garçom. Vai desconfigurar de ser segurado especial? Não. Agora, se passar de 120 dias, aí sim, aí já desconfigura. Então, se ele trabalha maio, junho, julho, agosto, setembro, né, o restante do ano aí já vai passar de 120 dias, ele já não vai ser mais segurado especial. Outra coisa, exploração e atividade turística, também por 120 dias. Como assim, professor? A propriedade lá tem algum local, um riacho, por exemplo, algum rio, um local bonito lá, e durante esse período aqui, que aqui acontecem as plantações, né? Então aqui ele vai fazer outra coisa, mas nesse outro período aqui que não tem como plantar, não está chovendo, ele procura outra coisa para fazer. Aí ele, não, vou explorar o turismo aqui na minha propriedade. Colocar aqui, tem uma bancazinha aqui, ó, venha tomar um banho aqui na cachoeira, seja lá o que for. Pronto, ele pode, mas só por 120 dias. Professor, como é que vai fiscalizar isso? É muito difícil fiscalizar. Na prática, é muito complicado. Na prática, geralmente, isso aí é desrespeitado. Mas aqui a gente está trabalhando com a teoria, né, para a prova. Então, na prova, eles vão trocar esses números. Então, por isso tem que lembrar os 120 dias. Então, ele exercendo atividade turística aí por até 120 dias na propriedade dele, ele não deixa de ser segurado especial. Agora, se ele passar 150 dias explorando atividade turística, aí ele já deixa de ser segurado especial. Se ele ocupar um mandato eletivo de quê? Dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ele não vai deixar de ser segurado especial. Pronto, ele é dirigente sindical. Muito cuidado com isso, ó. Aqui tem uma pegadinha grande. Vereador. Olha, quer dizer que a pessoa pode ser segurada especial, se candidatar a vereador e não vai deixar de ser segurado especial? Pode. Só que tem um detalhe: é só o vereador. Se ela se candidatar a prefeito, por exemplo, a deputado, governador, já era, não é mais segurado especial. E outra pegadinha muito grande é no município onde desenvolve atividade rural. Aqui é pegadinha de prova grande. Vamos supor que a pessoa mora em Parnaíba, no Piauí. Aqui ela é segurada especial em Parnaíba. Mas ela foi candidata a vereador numa cidade próxima aqui, chamada Luiz Correia. Ela vai continuar sendo segurada especial? Não, não vai, porque ela foi vereadora em outro município. Para ser considerado segurado especial, a pessoa tem que exercer o mandato de vereador no mesmo município. Então tem que ser aqui, Parnaíba também. Tranquilo? Cuidado com esse detalhe. A pessoa também pode fazer o quê? Exercer atividade artesanal. Ah, enquanto eu não estou plantando, eu vou ser artesão, né? Fazer aí. Tem gente que faz artesanato de madeira, de pedra, seja lá do que for. Mas cuidado, o que ele ganha desse artesanato não pode exceder ao menor benefício de prestação continuada. Não pode exceder o quê? A um salário mínimo. Novamente, isso aqui para fiscalizar é muito difícil, mas é teoria. Então, que às vezes você pode ficar pensando, professor, mas como é que isso aí? Não, na prática realmente é muito complicado. Aqui é mais na teoria. Então, o auxiliar especial, ele pode exercer atividade artesanal, de matéria-prima ali que ele achou na floresta, seja lá o que for, mas o que ele ganha na atividade artesanal não pode superar um salário mínimo. Da mesma forma, ele pode exercer atividade artística, pode ser ator, pode ser palhaço aí de um circo, alguma coisa do tipo, desde também que o que ele ganha nessa atividade artística não exceda aí o valor, não, desde que o valor mensal seja inferior ao menor benefício, inferior a um salário mínimo, beleza? Cuidado com esses dois detalhes, atividade artesanal e atividade artística. A atividade artesanal não pode exceder a um salário mínimo, a atividade artística também tem que ser inferior ao salário mínimo. Ele pode ser dirigente de cooperativa rural. Essa cooperativa é constituída exclusivamente por segurados especiais. Ele vai ser considerado ainda segurado especial. Esse daqui, eu vou logo explicar esse de baixo, que o de cima é mais um complicadinho. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiado de programa oficial do governo. Aqui é, por exemplo, o Bolsa Família,
o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil. A pessoa é beneficiária ou recebe, por exemplo, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Ela vai deixar de ser segurado especial? De jeito nenhum. Ela continua sendo segurado especial. E aqui, outorga, por meio de contrato de parceria, meação ou comodato de até 50% de imóvel cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continue a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Como assim, professor? Vou trazer aqui vários exemplos, tá lembrando aqui para você compreender. Aqui é o seguinte, vou colocar aqui os exemplos. 3 exemplos aqui. Propriedade aqui até 4 módulos fiscais, aqui também até 4 módulos fiscais, 4 módulos fiscais. Propriedade é minha, Soares, propriedade rural. Aí, o seguinte, eu nem piso lá. Comprei só por comprar, para ir no final de semana, dia de domingo. Aí, uma pessoa me pediu, né? Ei, deixa eu arrendar aqui 50%. O João aqui. Quero 50% aqui para eu trabalhar? Pronto, ok. Mas cuidado, eu não serei segurado especial. Eu não estou trabalhando lá. Quem vai ser segurado especial é o João. Agora imagina que o João pediu de novo. Ó, eu quero 50, até 50%. Pode ser 40, 30, 20, não pode passar de 50. E eu fiquei com 50 da minha propriedade. Só que eu estou trabalhando aqui em regime de economia familiar. Eu estou trabalhando junto com o João. Os dois, né? Eu cedi, né? Eu fiz a parceria, a ameação, o comodato para ele. E tanto eu como ele estamos trabalhando naquela propriedade, em regime de economia familiar. Agora, tanto eu como ele, os dois aí, serão segurados especiais. Agora, se for mais de 50%, aí não. Então, o João, nesse caso aqui, não vai ser segurado especial, não, porque é até 50%. Passou de 50%, aí já não entra mais nessa regra. Beleza? Cuidado com isso daí. Para finalizar essas situações aí que ele pode exercer e não vai ser retirado da categoria de segurado especial, a associação e cooperativa agropecuária ou crédito rural, a incidência de IPI sobre o produto das atividades envolvidas, que às vezes a pessoa pode, ele está desenvolvendo uma atividade rural e gerou IPI sobre aquelas atividades, né, imposto de produtos industrializados. Pode ser uma rapadura que ele esteja industrializando, pode ser um doce de leite, enfim. O segurado especial, ele pode participar de uma sociedade empresarial, sociedade simples, questão do MEI, que é muito famoso, está na moda aí, o microempreendedor individual. O segurado especial pode ser? Pode, mas cuidado, para ele não, porque assim, se ele abrir uma empresa, a regra é que ele vai deixar de ser segurado especial. Quando é que ele vai abrir uma empresa e não vai deixar de ser segurado especial? Desde que o finalzinho, ó, mantido o exercício da sua atividade rural e a pessoa jurídica componha-se apenas de segurado de igual natureza e cedisse no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. Então, como eu falei, pode ser que o segurado especial, eles comecem a fazer doce de leite. E eles querem fazer lá montar uma sociedade empresarial, ser microempreendedor individual, até para ganhar, ter mais respaldo, né, para vender o produto deles e tudo. Eles podem criar essa empresa e continuar sendo segurado especial? Pode, desde que eles continuem exercendo atividade rural. Não pode, agora eu sou empresário, trabalho mais na roça, não. Se ele fizer isso, ele deixa de ser segurado especial. Ele tem que continuar o exercício de atividade rural e aquela pessoa jurídica que foi criada é só de segurados
de igual natureza, é só de segurados especiais. Se tiver, não, vou chamar o professor Soares para ser meu sócio aqui da empresa. Aí já desconfigurou, já se lascou por isso, porque tem que ser segurados de igual natureza, todos segurados especiais. Vamos observar aqui uma questão. Conforme a Lei 8.212, não haverá a descaracterização da condição de segurado especial na hipótese de exploração de atividade turística, inclusive com hospedagem, independentemente do período dessa exploração. Está errado. Ele está pedindo que não vai, não haverá descaracterização da condição de segurado especial. Exploração de atividade turística? Sim, ele pode, só que é só por 120 dias no ano. E aqui falou exploração de atividade turística, inclusive com hospedagem, ok, só que independentemente do período, não. B, participação em plano de previdência complementar, instituído pela entidade classista que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Ok, até aqui tudo bem, só que o que vem depois, desde que nenhum membro do grupo familiar receba benefício assistencial do governo. Não. Por que existe esse desde que? Não, está errado. O membro familiar, é o que acontece muito, né? A maioria dos segurados especiais recebe Bolsa Família, vão receber o Auxílio Brasil, e não deixa de ser segurado especial. C, associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, aí, de novo, desde que nenhum membro do grupo familiar receba benefício essencial do governo. Não, o erro está aqui no final. Pode sim receber. D, exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem por não mais de 120 dias ao ano. Opa, show de bola. Isso aqui ele pode. Ele pode e não vai ser descaracterizado o segurado especial. O item é: outorga por meio de contrato escrito de parceria, meação, comodato de até 50%, ok, de imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, ok, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade. Individualmente, excluída a hipótese de economia familiar. Não, pode ser individualmente, só ele, ou em regime de economia familiar. Portanto, o gabarito é o item D. Outra questão. Não descaracteriza a condição de segurado especial, exceto. Agora ele quer o errado. Outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação, comodato de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continue a exercer a respectiva atividade individualmente o regime de economia familiar. Ok, certíssimo. Isso aqui não descaracteriza. A exploração de atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Beleza. Ok. C. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo. Certo. Pode receber, não vai descaracterizar condição de segurado especial, não. A participação em plano de previdência complementar, mas cuidado, né? Instituído para a entidade classista, que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural, certo? Nesse caso aí pode. O item é o recebimento de benefício de pensão por morte, auxílio acidente e auxílio reclusão. Ok, pode receber os três. Só que depois, cujo valor supere o do menor benefício. Não, cujo valor não supere. Tem que ser de até um salário mínimo. Portanto, como pediu errado, gabarito, item E. Para finalizar a nossa aula, vamos conhecer a situação da exclusão, que a gente sempre falou, né? Vai deixar esse segurado especial. Quando é que o segurado especial vai ser excluído? É que ele vai deixar de ser segurado especial. Aqui tem duas situações, porque uma é a contar do primeiro dia do mês. Então, no primeiro dia do mês que ele fez isso daqui, ele já vai deixar de ser segurado especial. Já essas outras situações é a contar do primeiro dia do mês subsequente. Então, vamos supor, isso aqui aconteceu em maio. Ele vai deixar de ser segurado especial a partir do mês de junho. Aqui não. Essa outra situação é contar no primeiro dia do mês. Aconteceu o quê? Ele deixou de satisfazer as condições. Alguma dessas condições aqui,
Tudo não tem uma condição? Tem que ser dessa forma, tem que ser assim, tem que ser. Então, ele deixou de satisfazer essas condições, ok. Enquadrar-se em outra categoria de segurado obrigatório. Então, ele fez alguma coisa que considerou ele como contribuinte individual, segurado empregado, já vai deixar de ser segurado especial. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. Questão que eu falei da professora. A professora passou no concurso, regime próprio, deixou-se segurado especial. E participar de sociedade empresária em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 12. Ele pode participar da sociedade empresária, mas se for em desacordo com o que foi estabelecido lá, ele vai deixar esse segurado especial. E a situação aqui, que vai ser a partir do primeiro dia do mês subsequente, é relacionada aos 120 dias. Ó. É fácil até você lembrar. Utilização de terceiros na exploração da atividade, aqui se refere ao parágrafo terceiro desse artigo. Aqui por mais de 120 dias, durante o ano. Dias em atividade remunerada estabelecida no inciso terceiro, e também mais de 120 dias por ano de atividade remunerada. E dias de hospedagem, mais de 120 dias. Então, se ele até 120 dias, né, que é nas três situações é o mesmo prazo, ele continua segurado especial. Se ele extrapolar isso aí, ó, exceder o limite de 120 dias, aí ele deixa de ser segurado especial. Isso aí vai contar a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência. Tranquilo? Resolver aqui algumas questões para finalizar a nossa aula de hoje. Em relação aos segurados do regime geral de previdência e os dependentes, julgo índice subsecutivo. O fato de um dos integrantes do seu núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, devendo-se proceder à análise do caso concreto. Show de bola, isso aqui é uma súmula da TNU, e virou questão da banca SES, sempre é cobrado. Olha, mas não precisava nem você conhecer a súmula, mas a súmula é desse jeito aqui, daria para interpretar. Está dizendo que o fato de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural. Tá certo. Por quê? Vamos imaginar que vem aqui o Pedro, Maria e o João. Aqui o pai, a mãe e o filho. E esse rapaz, todos aqui são segurados especiais, trabalha lá. Só que esse rapaz trabalha por 90 dias, atividade urbana durante o ano. Ele vai deixar de ser segurado especial? Não, porque ele não pode até 120 dias. Então, não é pelo fato de exercer atividade urbana que ele vai deixar de ser segurado especial. Tem que analisar o caso concreto, saber a quantidade de dias, saber o que ele está fazendo, beleza? Então, correto aí a questão. Beleza. Considere que Pedro explore individualmente, em sua propriedade rural, atividade de produtor agropecuário em área contínua equivalente a 3 módulos fiscais, em região do Pantanal, Mato Grossense, e que durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano explora atividade turística na mesma propriedade, fornecendo hospedagem rústica. Nessa situação, Pedro é considerado segurado especial. Questão muito boa, porque falou dezembro, janeiro e fevereiro. 3 meses no ano. Então aqui dá 90 dias. Ele explora atividade turística. Ele pode explorar por até 120 dias. Então, ok, ele está dentro do limite. Nesse caso, ele continua como sendo segurado especial? Sim, continua sendo segurado especial. Vamos lá. Cláudio Honor tem uma pequena lavoura de feijão em seu sítio e exerce sua atividade apenas com auxílio da família. Dos seus filhos, somente a Aparecida trabalha fora do sítio. Embora ajude diariamente na manutenção da plantação, a Aparecida também exerce atividade remunerada no grupo escolar próximo à propriedade da família. Nessa situação, Cláudio Honor e toda a sua família são segurados especiais da Previdência. Opa, Aparecida aí, apareceu um probleminha com ela. Aparecida apareceu, né? Apareceu um problema aí com a Aparecida. Por quê? Porque diz que ela exerce atividade remunerada no grupo escolar próximo lá à propriedade da família. Eu posso dizer que ela é segurada especial, como a questão está dizendo, nessa situação, Claudio e toda a sua família são segurados especiais? Não, não posso afirmar,
Por quê? Porque a questão não disse quantos dias que ela trabalha nessa escola. Então, eu não posso afirmar, vai que ela trabalha 180 dias, 6 meses aí, já não é mais. Se for só 30 dias. E do jeito que a questão colocou, deu a entender também que é um trabalho contínuo, né? Também exerce atividade remunerada no grupo escolar. Tipo assim, ela é rural, mas também trabalha lá. Como se fosse algo assim, ao mesmo tempo. E mesmo você poderia pensar dessa forma, pensar assim, quantos dias? A questão não disse, então não posso afirmar com 100% de certeza que ela é segurado especial. A questão está errada. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Como sempre, né? Toda a aula recheada aí de informações, mas agora você já sabe quem é o empregado doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial, que é o que tem mais detalhes aí, mas sempre explicando aí de forma didática, bem objetiva, mostrando através das questões como o assunto é cobrado em prova, para você saber, até na hora de estudar, os pontos mais importantes aí, beleza? Qualquer dúvida você já sabe, pode entrar em contato. Um forte abraço a todos e bons estudos.